Será que criança e adolescente cometem crimes? O que será que é medida protetiva, gente? Bom, esse assunto e mais outros a gente vai discutir hoje na nossa aula sobre ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco nos concursos da área educacional. Meu nome é Roberto Desan e esse é o canal Pedagogia Fundamental. Gente, aqui eu ajudo vocês a conseguir aquele tão sonhado cargo público na área da educação, né? Então, principalmente para professores, diretores, coordenadores, supervisores e por aí vai. Ok? Então, a gente está conversando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A Lei 8.069, lá de 1990. A gente já conversou bastante, né? Já teve 4 aulas aí e hoje, a gente, na 5ª aula, a gente vai dar uma olhadinha sobre medida protetiva no ECA e ato infracional no ECA, ok? Vamos estudar comigo? Bora lá. Então, ó, dá uma olhada na descrição. Na descrição sempre tem alguma coisa. Então, hoje vai ter o PDF e algumas informações ali, ok? Na descrição do vídeo. Vamos começar então. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Medidas de proteção. Esse vai ser o principal assunto aí do vídeo de hoje, gente. Medidas de proteção é um ato que a gente vai fazer com aquele adolescente ou com aquela criança, tá? É como se fosse uma ação, uma medida mesmo. Ok? E essa medida, ela acontece quando existe uma ameaça ou uma violação dos direitos dessa criança e desse adolescente, gente. E quem será que pode ameaçar uma criança e um adolescente? Quem será? Gente, os responsáveis, né? Pode fazer alguma coisa com aquela criança, com aquele adolescente. Quando eu falo responsáveis, pode ser o responsável legal, ou o pai ou a mãe, né? Os pais. Beleza? O próprio Estado, às vezes deixando de fazer alguma coisa, ou até fazendo alguma coisa, né? Pode ter uma consequência para aquela criança ou para aquele adolescente, tá bom? Ou ainda uma conduta do adolescente. Às vezes ele vai violar alguma coisa, né? Como, por exemplo, um adolescente é uma criança, né? Como, por exemplo, quando ele faz um ato que parece que é um crime, né? Então, ele é uma conduta dele pode gerar uma medida protetiva. Uma conduta dessa própria criança e desse próprio adolescente pode violar ou ameaçar seus direitos. Ok? Vamos fazer uma esquematizada disso? Vamos lá, ó. Medidas de proteção de maneira esquematizada. Então, elas acontecem, gente, pela ameaça ou violação de direitos, né, dessa criança ou desse adolescente. Essa violação ou ameaça pode vir do Estado, dos responsáveis, ou pelo próprio adolescente ou criança, né? Tá? Por meio da sua conduta. Beleza? Então, quem recebe essa medida de proteção, gente? Pode ser tanto a criança como o adolescente. Beleza? E quando eles vão receber essa medida de proteção? Quando tiverem direitos violados ou ameaçados. Lembrando que essa ameaça ou essa violação pode ser por ação, quando a gente faz alguma coisa, ou por omissão, quando deixa de fazer alguma coisa. Por exemplo, deixa de alimentar os filhos, deixa de matricular ele na escola. Beleza? Vamos lá. Agora, o artigo que é importante a gente ler. Esse é um artigo importante. Ó, artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente
são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, o ECA, forem ameaçados ou violados. Olha lá, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta. Ok? Então, aqui no Estado, ele incluiu a sociedade também. É verdade isso, né? A sociedade pode fazer alguma coisa. Né? Pode ser aplicada mais de uma medida de proteção ao mesmo tempo? Então, a gente vai ver quais são as medidas de proteção. Né? Eu posso aplicar mais de uma? Sim. Tá bom? Então, eu posso aplicar mais de uma. Então, elas podem ser isolada ou cumulativamente aplicadas. O ECA revela todas as medidas de proteção que podem ser aplicadas. Então, a medida de proteção vem para proteger aquela criança ou aquele adolescente, né? Por exemplo, fazer com que a criança permaneça na escola, coisas desse tipo, tá? Será que o ECA colocou tudo que pode ser feito para proteger a criança e o adolescente? Não. Bom, então, essas medidas que são descritas no ECA, que a gente vai ler daqui a pouquinho, elas são um rol exemplificativo, um rol não taxativo, que a gente chama, ok? Então, podem existir mais medidas do que aquelas. O juiz pode decidir na hora. Ele vai ter que fazer isso agora. Beleza? Então, o ECA revela todas as medidas de proteção que podem ser aplicadas? Não. Por quê? Porque o rol é exemplificativo. Ou, que é a mesma coisa, tá? Não taxativo. Podem existir mais medidas. Então, quais são essas medidas de proteção? Vamos lá. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Agora, as três últimas. Essas três últimas, gente, são medidas mais graves, ok? Então, geralmente, elas são, assim, resolvidas mesmo por um juiz, por uma autoridade judicial, tá? Então, a sétima, acolhimento institucional. Oitavo, inclusão em programa de acolhimento familiar. E nona, colocação em família substituta. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso? Sobre a família substituta? Então, primeiro eu vou tentar reintegrar essa criança ali na família natural. Ou eu vou buscar essa família extensa, tentar deixar a criança perto da família dela. Depois que eu tento uma família substituta. Ok? Agora, essas medidas, a 7 e a 8, são medidas provisórias. Né? Eu não posso mandar essa criança para uma entidade, em regra, né? Eu não posso mandar essa criança para uma entidade institucional e ela ficar lá para sempre, né? Até ela completar 18 anos. Beleza? Então, é uma medida provisória e excepcional. Tá? Então, primeiro eu tento colocar nessa família natural e aí depois eu coloco na família substituta, que é essa nona medida aqui. Ok? Vamos lá, o que fala o artigo. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar
são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar, então voltar para a família natural. Ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade, está vendo? Então, primeiro, reintegração familiar, vou tentar reintegrar. Mas é lógico que, às vezes, eu não vou conseguir reintegrar, né, gente? Essa família natural, ela é violenta, então não vou reintegrar, tá? Vou tentar uma família substituta. Na aplicação das medidas, né, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, aí, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Princípios que regem a aplicação das medidas. Então, ele elenca vários princípios, tá? Eu vou deixar os princípios e as definições na descrição aí do vídeo para vocês darem uma lida. Vamos ver quais são esses princípios. Olha lá, ó. Condição da criança e do adolescente como sujeito de direito. A gente conversou sobre isso lá na primeira aula, né? Agora, eles não são só menores, eles não são adultos em miniatura, né? Eles são sujeitos de direitos. Continuando, a proteção integral e prioritária. Lembra que a gente falou sobre a proteção integral, que tem vários tipos de desenvolvimento, né, que a gente deve se preocupar? 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Então, todos temos responsabilidade sobre a criança e o adolescente, mas quem tem mais responsabilidade ainda, né, que a gente fala que é a primária, é o poder público. Tá bom? 4. Interesse superior da criança e do adolescente. Lembra da interpretação da lei que a gente vai dar preferência para essa criança e para esse adolescente? Privacidade, né? Intervenção precoce. Então, a gente não vai esperar o negócio azedar, né? Para a gente intervir. Tem que intervir precocemente, tá? Para essa criança, para esse adolescente não sofrer. Intervenção mínima, aí eu trouxe a definição, ó. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável. Então, essa ação, ela é indispensável. A efetiva promoção dos direitos e a proteção da criança e do adolescente. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança e o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Então, não é alguma coisa que aconteceu no passado, é no momento, ok? E ela tem que ser adequada. Qual o exemplo? Eu sempre dou esse exemplo aqui. A criança deixou de frequentar a escola. Não é por isso que eu retiro ela da família natural, né? Não é a primeira medida que eu faço. Tudo bem? Então, eu faço aconselhamento, eu matriculo obrigatoriamente nessa escola, né? Eu tento outras coisas primeiro. Então, tem que ser proporcional, né? Olha lá. Responsabilidade parental dos pais, né? A prevalência da família, a gente tem conversado bastante sobre nas aulas aí. Então, eu vou dar prevalência para essa família natural, né? Obrigatoriedade da informação, a gente viu que a criança tem esse direito. Oitiva obrigatória e participação. Então, ó, ser ouvidos e participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Ok? Terminamos esses princípios. Então, qual documento é preciso para encaminhar a uma instituição de acolhimento? Então, eu preciso fazer o acolhimento dessa criança. Necessariamente, eu tenho que produzir um documento, que é chamado de guia de acolhimento. Guia de acolhimento. Gente, pode parecer tranquilo agora, né? Mas esse nome guia pode ser trocado por várias outras coisas, né? Documento de acolhimento,
do guia de recolhimento. Então, na tua prova, eles podem tentar te enganar, né? Então, é guia de acolhimento. Vamos lá. Essa guia de acolhimento, ela deve ter a sua identificação de quem? Do adolescente, da criança, tá? Sua qualificação, deixa eu sair da frente. Sua qualificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável ser conhecido. Gente, o que é esse negócio de qualificação? É você dizer o nome, como que esse pai, essa mãe é, entendeu? O nome completo, o nome do pai, né? Do avô. Então, qualificar, né? Eu vou estar descrevendo esse pai, essa mãe e essa criança, ok? 2. O endereço de residência dos pais e do responsável, com pontos de referência. 3. Os nomes de parentes e de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Por quê? Porque primeiro eu tento família natural, depois eu tento a família extensa, né? A família ampliada, depois que eu vou para a família substituta. Então, ó, os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Faz todo sentido com todo o estudo que a gente está vendo até agora, né? 4. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Plano individual. Então, eu fiz esse recolhimento dessa criança, né, esse acolhimento, na verdade, né, dessa criança. E o que eu preciso fazer? O plano individual. Então, a entidade que acolheu fará esse plano individual. Para quê, gente? Para reintegração familiar. Mas sempre eu vou conseguir reintegrar na família? Lembra, às vezes tem uma família que é violenta que eu não vou conseguir reintegrar. O que eu vou tentar fazer depois, então? Colocar numa família substituta. Ou, então, colocar na família substituta. Ok? Se eu não conseguir reintegrar na família. Vamos lá. Agora mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do mesmo tema aí. A gente vai falar sobre ato infracional. Okay? O que será que é um ato infracional? Por que eu não posso chamar de crime? Vamos dar uma olhada? E antes, né? Deixa eu só lembrar vocês de se inscrever no canal, clica aí no botão se inscrever e considere ser membro do canal. Os membros do canal têm algumas vantagens, como por exemplo, documentos, eles têm, e hoje a gente está fazendo 100 questões de ECA, né? Então lá você já tem as aulinhas separadas bonitinhas, né? Então tem a questão e eu comento essas questões, né? Não é um PDF com 100 questões, não. Então são 100 questões comentadas em vídeo de ECA, ok? E a gente vai desenvolver mais trabalhos aí, mais materiais aí durante o ano. Então prometo que vai ser muito bom por um preço bem razoável, bem tranquilo, né? Então, para você ser membro, ó, o aspirante a professor é R$ 2,99 por mês, que você me ajuda, né? Mas esse daqui não tem benefício. Agora, o que tem benefício é esse, ó, preparação permanente, que é de R$ 7,99 por mês apenas, né? E um dos benefícios que a gente está desenvolvendo agora são as 100 questões de ECA. Ok? Questões. Vamos lá. Fiz minha propaganda, agora vamos voltar. Ó, então, criança ou adolescente praticam crimes? Gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Para fazer prova de concurso. Então, o adolescente foi lá, pegou uma arma, atirou contra o coleguinha, esse coleguinha acabou falecendo. E esse adolescente, na nossa visão, ele praticou um crime. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que isso não é crime. Isso daí é um ato infracional, né? Que é um ato... O que seria um ato infracional, então? É um ato que a criança e o adolescente vai praticar e que está descrita como crime lá no Código Penal. Mas como a criança e o adolescente são inimputáveis, a gente vai ver isso daí,
como eles são inimputáveis, então eles não praticam esse ato. Eles não praticam esse crime. Eles praticam um ato infracional. Beleza? Então, o que é um ato infracional? É como se fosse um crime, mas praticado por criança e adolescente. Mas a gente não pode falar que é crime, entenderam? Na sua prova, se vier falando que ele praticou um crime e por isso ele vai receber uma medida protetiva, está errado, porque adolescente e criança não pratica crime. Eles praticam atos infracionais. Então, de novo, atos infracionais. Vou falar mais uma vez. Atos infracionais. Tá bom? Não pratica crime. Vamos lá. Criança ou adolescente praticam crimes? Não. Somente atos infracionais. Ok? Então, o que seria o ato infracional? Eu trouxe até a definição bonitinha, ó. Conduta descrita como crime ou contravenção lá no direito penal. E como geralmente não cai direito penal para a gente, né, professor, diretor, coordenador, né, para a área da educação, a gente não tem que se preocupar com definição de crime ou definição de contravenção penal, tá? Mas eu gostaria que vocês circulassem esse contravenção penal. Por quê? Porque você viu que até na hora da explicação eu falei sobre crime? Porque a gente lembra de crime, mas não lembra da contravenção penal. E, às vezes, a banca vai brincar com isso daí com você, né? E vai falar que é só como é definido como crime. E vai falar que contravenção penal não é. E é também. Então, é o ato definido como crime ou contravenção penal. Pode ser um ou outro. Bom? Beleza? A gente esquece de contravenção, porque geralmente a gente não comenta sobre contravenção no dia a dia, né? A gente fala sobre crimes. Vamos lá. Inimputáveis. Inimputáveis são os menores de 18 anos. Existem mais inimputáveis? Existem, mas é coisa lá do direito penal, a gente não tem que saber. Tá bom? Então, o que seria um inimputável, assim, de definição, assim, minha, de pedagogo, de professor, tá? Sem definição de direito. Inimputável é aquela pessoa que não pode ser responsabilizada. Então, ela não tem 18 anos ainda. Então, ela não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Uns tem, né? Mas não cabe a nós discutir, né? A gente só tem que passar na prova. Então, eles são inimputáveis, eles não têm discernimento ainda. Então, eles não podem ser responsabilizados por crimes. Eles não podem ser responsabilizados por seus atos. Ok? Então, vamos por aqui, ó. Aquele que não pode ser responsabilizado por seus atos. Ok? Consequência do ato infracional. Então, o adolescente ou a criança fez lá o ato infracional, que é aquele ato que parece crime ou que parece contravenção penal. Então, vai ter uma consequência, né? Não é porque é criança e adolescente também que não vai fazer nada. Então, essa consequência vai depender se aquela pessoa é criança ou se ela é adolescente. Então, vamos lá. A criança, ela vai sofrer uma medida protetiva. Aquelas que a gente viu, né? E que o rol não é taxativo. Então, o juiz pode decidir outra coisa ali. Bom, sempre lembrando daqueles princípios, né? Pensando na criança. E o adolescente? O adolescente pode sofrer duas coisas. Uma que a gente vai ver na próxima aula, que é uma medida socioeducativa. Ou também uma medida protetiva. E ele pode sofrer os dois juntos, né? Uma medida socioeducativa e uma medida protetiva também. Ok?
Então, medida socioeducativa a gente vai ver na próxima aula, na última aula, amanhã, tá? E se o adolescente completar 18 anos? Porque a gente está falando de criança e adolescente, né? Agora, você vai ter que lembrar lá da nossa primeira aula. O ECA pode ser aplicado a adultos. Quando? Quando, por exemplo, esse adolescente, ele fez o ato infracional, por exemplo, com 17 anos e 9 meses. Aí não vai dar tempo de julgar, né? Às vezes não dá tempo de julgar. Então, se ele completar 18 anos, ele vai continuar sendo julgado como se ele fosse adolescente. Entenderam? Então, o que vale é a idade da data, né, que o ato foi praticado. Beleza? Então, é considerado a idade do adolescente a data do fato. Na data que foi praticado o fato. Beleza? Perda da liberdade do adolescente. Só ocorre de duas formas, né? Duas formas. Em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada. De autoridade judicial. Do juiz, né? Tem que ser uma ordem fundamentada, tem que falar o porquê que você está tirando a liberdade desse adolescente, né? A gente não fala que adolescente é preso também, tá bom? Tá? Ele perde liberdade, tem restrição de liberdade, tá? Mas a gente não fala que é prisão, beleza? Vamos lá. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Então, teve o flagrante lá de ato infracional, e aí o delegado, né, a autoridade policial, a autoridade judicial, já tem que dar um jeito, né, de examinar se dá para liberar essa criança ou esse adolescente. Né? Então, ó, possibilidade de liberação imediata. Nenhum adolescente, ó, por quê? Porque nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal, sem o processinho, sem uma audiência, né? Sem um advogado, tá bom? A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então aconteceu uma coisa muito grave e ainda não teve sentença. O juiz pode decidir essa internação antes da sentença? Pode, né? Caso excepcional, bem excepcional, né? E essa internação prévia, antes da sentença, ela tem que ser no máximo de 45 dias. Agora, vamos dar uma olhada nas garantias processuais, ok? Só vamos dar uma olhada em garantia processual e a gente já termina a aula aí e eu vejo vocês na aula que vem. Vamos lá. Ó, garantias processuais. É durante o processo, quando o adolescente ou a criança ela está sendo julgada, ok? Então, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Então, essa criança, adolescente, né? Ele tem que saber qual que é o ato, ele tem que ser citado, ok? 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Então, ele vai ter igualdade lá. Tá? Defesa técnica por advogado, ele tem que ser acompanhado por um advogado. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados. Né? Assistência, um advogado gratuito. Né? Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do processo. Ele pode chamar o pai dele ou a mãe dele. Ok? Então, gente, muito obrigado. Lembrem aí do like, ok? Qualquer dúvida pode pôr no comentário aí, que geralmente eu respondo todos os comentários. Eu espero ter contribuído aí para vocês chegarem mais próximo do sonho de vocês de serem professores ou diretores ou qualquer
concurso que exija o ECA aí direcionado na área da educação. Ok? Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.